Estamos ao vivo, o cabelo empoeirado, que eu tava andando ali na poeira. E aí, tem tietê na área. Vocês querem que eu coloque o seu machal aqui? Coloque o filtro machal. Tamo junto até depois do fim. E aí? Turminha tá chegando. Live cabulosa hoje com o Joel J. É nóis, é nóis, é nóis. Vamos chegando e apertando o like. Agora é a hora. Agora é a hora de prosperar. Vocês estão gostando do Machado? Se vocês não estiver gostando, não dispense ele. Só me fala aí. Se estiver irritando muita gente também, aí eu vou promover ele. Tá tudo certo? Vamos colocar o Joel J aqui? Joel Jotas. Ver solicitações. Joel J. Tá bem aqui já. Access. Seja bem-vindo, Joel J. Tá chegando. E aí, Joel J. E na área! É nóis. E aí, meu irmão? Tá ouro. Tá num lugar bonito aí, de luzes bonitas. Pô, cara, eu tô gravando, acabei de gravar aqui um episódio pro DNA Class. Aqui, então eu tô no espaço, é muito bonito aqui, tem uma luz, tem um... eu escolhi um espaçozinho bem legal pra gente bater papo. Show. Me fala uma coisa, você tá no Wi-Fi ou no 4G aí? Tá meio que travando? Tá travando? Tô no Wi-Fi. Tá um pouquinho só. Tá, vai me... Mas, pô, não, nada que atrapalhe um cérebro focado em prosperar, em aprender. Vamos nessa. Tá aqui Joel J, bicho brabo da natação, do desenvolvimento pessoal, dos novos hábitos que vocês vão adquirir. Eu quero trocar ideia com ele, que é um grande amigo, alguém que eu respeito muito. É o tanque de guerra. É um cara que toda vez que eu vou comer alguma coisa que não é para comer, eu lembro dele, toda vez. Joel J, suas considerações iniciais para a noite. Amo muito a sua vida, a sua família. Volta sempre comigo aí, obrigado por estar aqui nessa noite com essa galera. Vamos trocar uma ideia aqui cabulosa. Pablo, minhas considerações iniciais são as seguintes. Um dia eu fui pedalar com você, você não desgrudou da minha roda. E eu falei, cara, o que esse cara tá fazendo? Aí você foi correr, vamos correr? E aí, tá tudo bem? Tá tudo ótimo. Ali, ó, vou te falar uma parada, Pablo. Ali, naquele dia, eu acho que eu te conheci. Acho que antes eu não te conhecia, não. Eu achava que eu te conhecia. E eu entendi um pouco do teu sucesso, cara. Eu entendi um pouco do teu sucesso, porque eu vi um cara corajoso, focadaço, desbravador. Você encarou, você nunca tinha subido numa bike, cara. E você encarou pedalar comigo e pedalou, e eu não consegui abrir. Ali eu te conheci. E aí eu comentei pra uma galera assim, falei, porra, meu, o Pablo, ele é desse jeito. Ele é um cara competitivo. Ele é um cara que desbrava. Por isso que ele tem o sucesso que ele tem. Então essas são as considerações iniciais. Estou falando com um cara que eu aprendi a conhecer, que eu gosto, que eu admiro. Primeiro eu te admirei pelos teus resultados, tá, cara? Esse foi o primeiro motivo que eu te admirei. O segundo motivo eu te admirei pela pessoa que você é, cara. E não necessariamente eu concordo com tudo que você fala, mas eu curto o teu jeito, velho. É um jeito que eu acredito que é o jeito que funciona. É por isso. Tamo junto. Só para não ficar muito meloso, eu também não concordo com algumas coisas que você fala, mas respeito tudo que você fala, porque você tem resultado também. E a gente não precisa concordar, ninguém precisa concordar uns com os outros, né? Esse é o grande lance do diferencial, da essência de cada um. A gente tem uma mania cerebral, né, de não gastar energia para aceitar as pessoas como elas são. E eu vejo que quem aceita a si próprio e aceita os outros como eles são, a gente prospera, por isso que você tem prosperado desse tanto. E foi um prazer para mim, hein? Eu treinei, posso contar o código, como é que o Joel, acho que ele estava com uns 15 pessoas pedalando, só ele e o coach dele que andou junto aí, 50 e poucos quilômetros de montanha ali, né? E eu Isso. lembro, quando a gente combinou de andar junto, eu treinei com pneu murcho. Precisa de 120, acho que é 120 libras, né? A medição do nosso pneu de corrida lá. E eu deixei minha bicicleta com 40. E eu treinei com pneu murcho, com muita força. E aí eu corri uns 5 dias desse jeito. E quando chegou na sua frente, eu falei, agora enche o pneu que vocês vão ver o que vai acontecer. E aí...
Funcionou, Isso velho. aí foi. Esse foi o código oculto. Não, Quem quer correr na chuva, tem que treinar na tempestade, né? Então, o Senna, por exemplo, era muito bom, porque ele sabia que todo mundo tinha medo de pilotar na chuva. Hoje eu estou piloto, né? Sou piloto da Mercedes, da C300. Oficialmente tem carro de corrida, eu sou piloto internacional e tal. E eu fico vendo onde todo mundo tem medo é na curva, é lá que eu quero ficar bom. O povo tem medo de chuva para pilotar, eu só quero saber de pilotar na chuva também. Então eu sim. queria, nessa live, João, você que é o cara da Hora H, inclusive vai ter esse final de semana Hora H, daqui a pouco o Joel vai falar sobre isso. Eu quero trocar essa ideia com você. Eu tô aqui no resort, onde vai ser o La Casa Digital, e vai ser assustador aqui, cara. A gente investiu alguns milhões aqui na reforma, mas eu quero falar de hábitos, né? Aquilo que o Joel é muito bom, ele é um referencial para nós aí nessa geração de um cara que é determinado, um cara que não é balela, que tá cheio de gente com groselha, como ele disse, cheio de balela, cheio de mil teorias, mas que não tem método, né, que é aplicado na própria vida. Como é que começou, João, esse... Agora eu te convido para um ping-pong, para a gente extrair o que a gente tem de melhor para essas pessoas que estão dentro dessa sala de reunião nossa, poderem usufruir, desfrutar e começar a aplicar nas próprias vidas. Sim. O que começou a despertar você para ser esse cara, essa máquina, né? O que a gente chama, parece brincadeira, mas é verdade, né? É uma máquina humana mesmo. Um tanque de guerra, assim, que põe pressão. E se Joel falar que vai fazer, vai acontecer, o pau vai quebrar. Como é que começou isso? Ah, definitivamente eu tenho que voltar lá para natação, não tem jeito. Até eu não me reconheço um cara corajoso até nadar. Eu era um menino meio que comum e péssimo na escola, filho do meio, um irmãozinho mais novo, uma irmã mais velha, minha irmã muito cedo, muito responsável, meu irmão muito cedo, muito inteligente na escola, e eu sem responsabilidade, sem essa inteligência. Parecia que eu estava meio perdido, assim. Só que eu tive a oportunidade de ir para o esporte. E quando eu fui para o esporte e para a natação, eu percebi que o esforço que eu fazia na escola me dava um resultado, Pablo. E o mesmo esforço que eu fazia na natação me dava um outro resultado. Eu falo, putz, aqui eu tenho mais habilidade, aqui parece que minha identidade está sendo transformada, construída, validada. E quando eu venci minha primeira competição, eu recebi um abraço do meu treinador e ele me elogiou na frente das pessoas. E ele falou assim, ó, eu tinha 15. Ele falou assim, sabe por que o Joel foi campeão paulista? Porque ele foi o único atleta que treinou todos os dias nos últimos 2 anos. Vocês faltaram. Ele veio todos os dias. Eu ouvi isso com 15 e ali eu criei um, como você diz, um código. Eu criei um padrão. Eu falei, cara, que hoje eu chamo, o sucesso é treino. Eu falei, cara, quanto mais eu treinar, melhor eu vou ficar. Pablo, eu fui campeão paulista com 15. Eu repeti esse título mais 35 vezes, cara. Uau! 35 vezes, assim. Fui vencendo, vencendo, vencendo. E ali começou esse cara. Depois, quando eu parei de nadar, eu vim para o mundo de trabalho corporativo, tal. Esse mundo hoje do empreendedorismo. E eu percebi uma coisa, eu não sabia falar o que a galera falava, eu não tinha conhecimento de internet de empreendedorismo, eu não tinha tido a experiência, não tinha tido a escola, e eu me sentia um cara meio fora do aquário, assim. Até eu perceber uma coisa, que muitas pessoas sabiam muito, mas poucas pessoas faziam muito. E eu falei, sabe, eu não sei, fazer eu faço. Aí eu ataquei, cara, liga o atleta da vida. E aí eu comecei a ter disciplina para estudar, para executar, para fazer, para agir, para me conectar, coragem. E aí eu fui crescendo mais rápido. Eu estava atrás, mas eu fui crescendo mais rápido do que a média. Eu estava atrás, eu ainda estava atrás. Eu percebia que eu estava evoluindo. Eu estou chegando, eu estou chegando, eu estou chegando. E aí quando a oportunidade que eu criei, que também aconteceu por conta das circunstâncias da vida, apareceu em uma palestra. Eu conto pouco essa história, mas eu ia ver os palestrantes nos eventos e eles atrasavam, tanto para entrar no palco quanto no palco. E tinha uma TV que mostrava o cronômetro, falta 15 minutos, falta 12 minutos, falta 10 minutos. Aí eles falavam assim, gente, acabou o tempo aqui, mas eu ainda vou falar mais uma coisa. Eu fui vendo isso acontecendo o dia inteiro. E aí eu lembro que eu subi numa palestra, convidado, tinha 10 minutos para falar. A primeira coisa que eu falei, meu nome é Joel e eu não perco desse relógio. A vida inteira eu competi contra o relógio e hoje eu não vou atrasar minha palestra. E eu dei minha mensagem, fui aplaudido em pé, e quando eu desci, as pessoas falaram, gostei do teu jeito de falar, da tua coragem,
Aí foram me chamando para palestras, e aí deu certo. E aí eu rampei mais rápido. Então, não tem jeito, eu tenho que reconhecer lá a natação. E por que eu escolhi? Eu acho que a gente tem um pouco de similaridade também nisso, Pablo. Por que eu escolhi o Ironman? Porque é tão difícil para mim, cara. É tão difícil, é tão desafiador, é tão duro, é tão longe, é tanta coisa que eu tenho que treinar, que isso me deixa focado e me ajuda nos negócios. Quando eu vejo você, velho, comprou a bike, pedalou, aí vai, sobe as montanhas, não sei quantos 1000 metros, entra num carro, corre, entra num carro, vira piloto. Eu me identifico que você está buscando uma parada para se superar. Isso, todas as pessoas que estão ao seu redor, que são milhões, elas se beneficiam com a tua melhora pessoal. Eu curto isso em você, mas eu curto muito, cara, porque no dia que eu fui conhecer a plataforma internacional, aí você falou, vamos tirar um ping-pong, Joel J. Eu falei, vou te dar um pau. Nenhuma bolinha eu coloquei para outro lado. Eu achei isso legal, eu curto isso, então eu me identifico com você nisso. Tamo junto. Eu vejo que as pessoas, elas não mudam seus hábitos porque elas não andam com pessoas assim. Boa. Tem uma grande oportunidade de estar aqui, por exemplo, eu vou chamar isso aqui de sala. Isso aqui não é uma live, isso aqui é uma sala. Nem todo mundo está aqui dentro dessa sala. Tem que clicar e entrar dentro dessa sala. E eu vejo que as pessoas, elas só vão mudar os hábitos se elas andarem com pessoas que têm os hábitos que elas precisam de mudar. Hoje eu estava gravando aula para um batalhão gigantesco aqui dos 10 e 1, que é o pior ano da sua vida. Tem uma pílula por dia, todos os dias. Eu estava gravando da semana que vem, que é sobre ambiência. E mexe comigo isso, cara. Você saber o ambiente que você está, o que de energia as pessoas que estão nesses ambientes estão produzindo. Você pensa, toda vez vem na minha cabeça assim, Iron Man, eu fico pensando, eu passei o Joel J na bicicleta, eu corri na frente do Joel. Vem na minha cabeça assim, sempre você como referência. O nosso cérebro ele busca em primeiro lugar o topo, né? Quando o cérebro é programado para isso. Se não for programado, ele busca sempre a desistência. E eu vejo, é fera nisso, então eu vejo que se você que está nos ouvindo não começar a andar com pessoas que têm hábitos diferentes e hábitos que você precisa instalar dentro de você, você não vai ter isso nunca. Às vezes você é uma pessoa honesta, trabalhadora, você tem tudo de bom, você só não consegue perseverar num hábito, sabe por quê? Por causa de ambiente. Por causa das pessoas que estão em volta, por causa da conversa das pessoas. Eu estava um dia almoçando nos Estados Unidos com o Joel, você fica assim, não pode comer qualquer coisa perto desse cara. É engraçado que não é uma acusação, mas é um respeito pelo hábito da pessoa. Quando você começa a andar perto de alguém que não fala da vida dos outros, você quer parar de ser fofoqueiro. Quando você começa a andar com gente rica, em todos os aspectos, que consegue viver e ama a própria vida, você fica assim, eu quero essa vida para mim. Tem pessoas, Joel, que eu comecei a andar e eu comecei a perceber algo. Eu nem desfruto da minha vida, nem de riqueza, nem de nada. Eu fico só focado em trabalho, né? Isso mudou muito os meus hábitos. Hoje eu invisto muito em desfrutar. Eu gosto demais de pegar no batente e tudo, mas eu não abro mão, sabe? Assim, foi andando com pessoas que esses hábitos começaram a aparecer. Eu e o Joel, a gente é da turma que acorda na madrugada, e isso choca muitas pessoas, mas se for uma regra, não vai funcionar, mas se for um hábito, começa a ficar naturalizado dentro de você. E aí eu chamo a atenção de todos vocês que estão nessa live. Vocês têm uma grande oportunidade de despertar, assistindo uma única live, acompanhando o que a gente faz. E o melhor de tudo, não é só você que está assistindo despertar, é o tanto de gente que vai ser despertada por meio de você. A graça nossa é alcançar pessoas para essas pessoas alcançarem outras pessoas. E a gente nunca vai saber o que o nosso comportamento vai dar nessa geração, mas a gente sabe uma coisa, vai fazer um reverb que vai destravar muita gente. Joel, o cara que tem medo. Agora você faz a pergunta, pô, vamos no ping-pong. Como é que é o negócio? Eu não vi. Agora você faz a pergunta, vamos no ping-pong, uma pergunta para cá, uma para lá, para beneficiar os dois. Explica uma coisa que você fala. Não, tem duas coisas, explica as duas. Quando a gente fez a primeira live, foi em 2019. Eu lembro até hoje, eu estava na França, cara. A gente fez uma live e você falou assim, Joel, eu acredito que regras têm que ser quebradas. A gente tem que manter princípios. Nunca tinha ouvido isso. Eu curti essa abordagem. Guarda isso, explica um pouco
pra gente. E a segunda coisa é, eu acho que é assim que você fala, meta é piso, é alguma coisa nesse sentido. Não é isso que você... Isso, não teto. Isso, essa é a que mais me intriga, porque tudo que me intriga, eu presto muita atenção. É uma forma diferente de falar. Ah, eu quero só te dar um feedback aqui também, cara. Público. Velho, a gente tá na internet, a gente distribui conteúdo, né, Pablo? E a gente consome, a gente olha, putz, isso aqui eu já sei, isso aqui de novo a mesma coisa. Mas uma das coisas mais animais que eu aprendi ano passado foi numa live tua com a do Flávio. Eu assisti a live. Mas eu não assisti pra hackear, eu não tava hackeando nada, eu tava aluno. Eu tava um aluno. E você fez uma pergunta pro Flávio, e assim, a tua pergunta foi incrível. Foi assim, Flávio, o que acontece com a pessoa quando chega no topo? E ele falou duas coisas. 80% desencana, 20% fica soberba. Velho, eu parei e fiquei, caraca, será que eu tô soberba? Será que eu tô será que eu tô Nem numa... eu tô soberbo. Será que eu tô soberbo, cara? Será que eu tô numa zona de conforto? Animal, cara. Então, quando você fala, uma pessoa pode despertar com apenas uma live? Sim, posso, porque eu despertei. Então, esse é um feedback público que eu queria te dar. Aliás, eu fiz uma publicação no meu feed falando disso, Eu né? lembro. Eu Lembra, né? lembro, fiquei muito animado de ver aqui. Pra cacete pra mim. Mas assim, o que eu queria te perguntar é que você falasse um pouco sobre meta é piso, não é teto, e sobre regras e princípios. Tá. Se existe a exponencialidade, Jota, então a meta não é teto. Quando eu coloco a meta como teto, eu crio um desenho de volumetria de uma capacidade máxima, onde eu tenho que bater aquilo, e aquilo vai encostar na minha cabeça, e eu tenho que me esforçar para chegar naquilo. Se aquilo tem como fazer, mesmo que ninguém tenha feito, mas que existe a capacidade humana de fazer, eu nunca vou colocar aquilo como teto, mas como piso, porque eu sou maior que a meta. Eu sou maior que qualquer métrica. Métrica, meta, alvo, objetivo, o que for, que são coisas completamente diferentes. Aprendi isso no mundo corporativo. Quando você trata como meta, o seu esforço é bater a sua cabeça debaixo do teto, ou seja, alcançar aquilo. Como você já sabe dentro de você que existe um poder que você não liberou, que você vai pisar sobre essa meta, logo você governa sobre ela, você é maior que ela. O que eu já fiz, por exemplo, na Brasil Telecom? Eu cansei de ver equipes que nunca bateram resultado na vida. Meses, anos juntos, nunca conseguiram bater o resultado. O que eu fazia? Eu baixava a meta e falava assim, ó, pisa nela agora. Aí o cara pisava, estava uma crença nele. Depois da crença vinha uma ação nova, depois vinha um resultado novo. Depois eu falava, agora aumenta isso aqui. Agora pisa de novo, pisa. Eu ensinava o cara a pisar e ele entender que ele sempre é maior que aquilo. O que faltava era inteligência emocional, o que faltava era inteligência espacial, espiritual, um monte de inteligência que o cara não acionava. O que eu percebi? Que colocar ela sobre a sua cabeça faz você ficar menor que ela e você tem que entregar tudo que você tem. Só que quando você aciona quem você é, qualquer coisa que foi criada debaixo do sol é para ficar debaixo dos seus pés. A Bíblia fala assim, os céus são os céus do Senhor e a terra ele deu para os filhos. Quando você entende que você é filho, que você ganhou essa terra para você e você tem que governar, nem meta fica sobre a sua cabeça, fica debaixo dos seus pés. Então é uma questão de governo emocional, espiritual, de propósito, e de várias formas. Então, hoje eu estava contando algumas estratégias sobre a internet. Né? Esse mês agora, de maio, eu vou bater o recorde no Brasil de investimento em tráfego. Eu vou bater e eu estou esforçando com o Facebook dar conta de recepcionar um tanto de dinheiro que eu estou investindo. Aí a pessoa me perguntou, mas se você vai investir esse tanto de dinheiro, você espera colher quanto? Eu falei assim, não estou esperando nada. Eu não tenho expectativa nisso. Eu sei que vai ser exponencial. Então, para fechar essa resposta, quando a meta é um teto, você deixou a exponencialidade de lado. Eu não coloco metas, é proibido falar essa palavra nas minhas empresas. Por quê? Eu quero que a pessoa seja feliz. Isso é um objetivo, não uma meta. Eu tenho indicadores, mas eu não cobro ninguém bater indicadores. Eu quero saber, você está bem? Sua casa está bem? Seu casamento está bem? Como é que está as suas finanças? Está bem? Por que você fica querendo saber isso tudo? É porque é a única coisa que interessa. Se sua vida estiver boa, você vai arregaçar aqui na empresa. Então eu tô nem aí com meta. Às vezes a gente esqueceu o ser humano, a gente não, porque eu me curei disso tem 3 anos, 4 anos. Eu quero saber da pessoa. Se a pessoa está bem, amigo, se ela ganha um abraço, ela ganha um elogio que você ganhou do seu treinador, ela ganha um reconhecimento, se a pessoa precisa de palavras de afirmação, você não precisa pôr meta para ela. Eu sou a prova que não precisa. Do ano passado para cá, a gente cresceu 2.300% sem ouvir a palavra meta na empresa.
E nem fico falando que é piso lá. Isso eu conto para o mercado, para ensinar uma doutrina nova sobre gestão. Então, para fechar essa resposta sobre a meta é piso e não teto, eu ainda falo isso para quem acha e fica tratando a meta. O que é ser exponencial? Dobrar uma vez, dobrar duas, dobrar três, dobrar quatro, dobrar cinco. Quem tem meta sobe 10%, 15%, 20%, 30%. Eu quero saber um jeito de quebrar meus próprios produtos, meus próprios serviços, meus próprios acessos, quebrar tudo que eu estou construindo. Se todo mundo pensasse assim, você ia engolir. E de fato, quem é a meta? Algo que fica debaixo dos seus pés, assim como um asfalto. Uma vez eu estava subindo a montanha com o Caio Carneiro, e aí ele até que me ensinou um código de subir a montanha, eu não sabia, eu afobava a montanha na bike, ele me ensinou, foi assim, surreal. Então você tem que entrar devagar na subida, até a metade, calcula a metade, de lá para frente você acelera. Eu falei, mas não faz sentido. Eu vinha rápido e perdi a força. Aí eu falei, mas a curva é igualzinha à montanha, à subida. A subida é uma inclinação, ela é a mesma coisa que a curva. Eu na corrida de carro, eu preciso frear, entrar devagar na curva, fazer o contorno até a metade e acelerar. Aí eu falei, cara, tem código muito precioso na Terra. Aí eu percebi uma coisa sobre a montanha, que você vai entender agora. As pessoas acham que as montanhas crescem e prosperam, por isso elas não sobem as montanhas. Só que eu percebi uma coisa, Joel. Montanhas não prosperam, só os seres humanos que prosperam. A montanha não aumenta o tamanho dela. Então, eu não tenho meta de bater a montanha já está debaixo dos meus pés. Se eu não desistir, é fato que eu vou chegar no cume. A montanha não cresce. Parece grande para aqueles que param e desistem. É por isso que ela parece que prospera ou é grande demais. Coloquei um alvo no meu coração de subir o K2 e o Everest. Eu vou fazer. Aí eu fui olhar os números. 270 pessoas morreram subindo o Everest. Acho que é esse número. É 7% de quem conseguiu chegar no topo morreu. Então você já sobe com 7% de chance de morrer. No K2 parece que é 30%. Aí alguém fala, mas você vai fazer isso? Tem coisas que eu já listei que eu vou fazer. Só estou esperando um tempo oportuno que eu vou criar essa oportunidade. Não falta dinheiro, não falta disposição, falta projetos serem terminados. Eu vou comprar um veleiro na França e atravessar o oceano. Eu vou fazer coisas que vão me destravar, coisas que não tem como eu ouvir a história dos outros. Eu quero passar, eu quero ficar 40 dias atravessando o oceano e tendo experiências ali surreais. Eu quero ir num lugar mais top, o maior topo, que é o Everest, em seguida o K2. Eu quero ir nas Fossas Marianas, eu quero ir nos lugares mais baixos, mais altos, mais complexos. Para quê? Para destravar minha cabeça. A amizade que eu tenho com você me destravou muita coisa. A amizade que eu tenho com o Negro me destravou muita coisa. Cara, me destravou que você não imagina. Cada coisa que eu fui fazendo, me destravando de ter essas amizades. Como é bom ter amigos. Inclusive, te dar um puxão de orelha aqui. Não precisa falar por que você não foi, não. Faltou você naquela mesa poderosa lá na minha casa. Tinha o seu lugar lá. E eu sei que foi um problema aí pessoal, mas faltou você lá. Então eu respondi essa primeira pergunta sobre a meta. Quem é exponencial, meta é pequeno demais para colocar na cabeça, tem que colocar no pé. Você tem que marchar sobre ela, pôr pressão, já é. Tanto é que quando eu fui pedalar com você na montanha, o menino que foi comigo, meu sócio, Nésio, falou assim, olha, você não vai conseguir acompanhar o Joel. Eu falei, eu não tô nem aí pro Joel, amigo. A minha coxa vai se lascar, a minha bicicleta pode quebrar, eu vou pedalar até acabar tudo que eu tiver. O Joel, ele tem um preparo melhor, tá tudo certo. Eu vou usar isso aqui, ó, e eu vou colar. Aí eu nunca vou esquecer, carinhosamente. A hora que numa descida você foi bater o pedal com muita força e falou assim, me acompanha. E eu fui atrás, no pau, assim. E eu nunca esqueço, você olhando pra ver assim, né? Onde que eu tava com a roda colada no você. E eu falei, aqui não é o cabrito, aqui é pressão, aqui é búfalo. Aquele dia foi especial, Joel, eu não sei se você sabe a crise que eu passei, quando eu desci da bicicleta eu não conseguia andar, amigo. E aí você falou, vamos correr mais 5 quilômetros. Ali foi uma das melhores experiências da minha vida. Eu não coloquei meta nenhuma, eu só falei, eu vou onde esse cara for. Isso está debaixo dos meus pés. E minha força inteira tinha exaurido na pedalada. A gente ainda foi correr a quase meio-dia, mais 5 quilômetros. Eu estava travado, a minha coluna, minhas pernas. Eu falei, não, tô nem aí. Tem 2 princípios na PNL. Se ele consegue, eu consigo. Se ele não consegue, eu vou fazer para ele conseguir. Ou seja, se eu não consigo, alguém faz, então eu consigo fazer. Mas se ninguém faz, eu vou fazer para que outros possam fazer. A segunda hora, acho que foi a resposta meio longa, né? A segunda foi sobre quebrar a regra. Quebrar a regra é o seguinte, quando você anda por princípio, você é guiado por hábitos.
Quando você anda por regra, apesar que parece uma discordância do que você fala, mas não é. É porque tudo tem um sentido estrito e sentido amplo. Eu estou falando no sentido amplo, sentido lato sensu da disciplina, tá? A disciplina é imposta por regra. Quando você acorda 3 vezes numa semana para assistir o Joel J, é uma regra que o Joel estabeleceu para você acordar. Nos outros dias você acorda às 10 da manhã, você só está vivendo uma disciplina que a disciplina é filha da regra. Agora o hábito é filho do princípio. Quando você instala o princípio, por exemplo, vamos malhar. Você está malhando para aparecer para os outros, criou uma regra por causa daquela pessoa. Quando você malha por causa da sua vida, vida é um princípio, então vai funcionar. Quando você faz demais, tudo é pelos outros, pelos outros, pelos outros, pelos outros, é tudo criação de regra. Alguns de vocês não gravam stories, não prosperam, não fazem nada na internet, não querem nem saber. Por causa de necessidade de aprovação, vocês estão debaixo de regra dos outros. Agora, o sentido estrito, para não ter confusão na palavra disciplina, disciplina é uma ignição. É igual o motor de partida do carro. Quando você liga, é sempre difícil. Mas por repetir uma trilha neuronal, seu cérebro começa a acostumar e vira um hábito depois de um certo tempo. Né? Tem vários estudos que apontam o tempo que se leva para gerar um hábito simples, mediano e complexo. Então, depois que eu estudei isso, eu percebi. Agora, quando eu vi, Joel, essa parada do princípio, eu fui atrás e me encarreguei com tudo que eu tenho para descobrir todos esses princípios. Eu descobri que eles estão na criação. Quando fala criação, independente de religião, que eu não estou nem aí para esse assunto, mas você olha na Bíblia, que é um livro antigo e milenar de sabedoria, principalmente judaica, você vê que os princípios estão contidos em todos os dias da criação, até o 7º. Aí eu me encarreguei de descobrir os princípios. Quando você instala os princípios dentro de você, estou nem aí para a regra. Alguém vem falar a regra para mim, eu já estou vivendo o princípio que não preciso dessa regra. Então, quando você quebra um princípio, você precisa de 3 regras para restabelecer a ordem. Viva por princípios. Meta de bar do pé. Não viva com fardo, mas a disciplina no estrito senso, que é no sentido estrito, no sentido, no zoom, é a hora que você olha e fala, eu preciso dela para sair do lugar. Mas se você viver uma vida inteira na disciplina, sua vida com certeza vai ser uma merda. Tudo é disciplina, a vida inteira vai ser sempre uma merda. O que você precisa é ser um ser de 3 esferas. Espírito, alma e corpo. Seu espírito tem que estar conectado no mundo espiritual, sua alma tem que governar suas emoções e seu corpo tem que ser seu escravo. Só que você tem que acordar todo dia com leveza, mentalizando, criando o seu boot cerebral, colocando a direção da sua e você vai fazer. Sua vida vai ficar leve. Se ficar sempre, daqui 20 anos, você não puder comer um chocolate, alguma coisinha assim, você ficar sempre, vai ser chato. Agora, por exemplo, eu parei de beber refrigerante em 2015, eu não tenho regra, é um hábito. Eu amo minha vida. Eu sei que 180 mil pessoas morrem por ano por causa de refrigerante. Talvez dessas 11.800 pessoas que estão aqui agora ouvindo isso, umas 500 vão deixar de beber refrigerante hoje. Só que, por exemplo, se o Joel bebe refrigerante, você não tem que recriminar. Você bebe refrigerante, Joel? Não. Ele não toma. É difícil para você não tomar? Hoje não, porque é um hábito. Cara, eu não bebo refrigerante há mais de 10 anos, cara. Você falou isso. Ó. Eu parei em 2015, você tem 10 anos. Ou seja, a gente não é uma regra, não é uma disciplina isso. Não, assim, A pessoa pode me oferecer, eu não tô nem aí, é um negócio que não faz sentido para mim, já passou isso aí. faz parte da minha vida. Isso aí. Tá respondido aí, ô general? As perguntas? Tá, cara. Muito bom, cara. Eu me considero um bom aluno, sabe, Pablo? Então você tá falando e eu presto atenção, eu curto, eu gosto, eu preciso, me alimento. Eu acho que isso é uma coisa bem bacana, assim, que... Não sei se as pessoas... Eu acho que sim, né? Grande parte aqui também foi transformada com essa sua pergunta aí. E me ajudou. Me ajudou porque... Mais a questão das metas. Foi bem legal. Foi realmente bem legal. Porque é uma perspectiva mais ampla. E ela me ajuda. Olha o Thiagão aí. Thiago Bonito tá aí. Agora eu pergunto para você, seu Joel J. Conta para nós o que é a dificuldade que você tem ainda com essa questão de alguma coisa que você quer fazer, talvez no seu corpo, na sua alma, no seu espírito. Até antes de fechar a pergunta, eu falo para todo mundo que está assistindo. Cuida da sua alma e do seu espírito. Não cuida só do corpo, não, senão você fica feio demais. É muito músculo aqui, falta músculo aqui, mas tem tanta pressão aqui que isso aqui pode ficar só com isso aqui, ó. Pablo, você é mais atleta, vai cuidar da sua vida, entende? Só que eu quero falar para cada um de vocês, das 3 esferas, o que precisa de pôr mais pressão? Tem que cuidar disso. Então eu pergunto para você, Joel, o que você, sendo um cara
altamente capacitado, altamente habituado com riquezas, né, naturais no seu corpo. Você sabe fazer seu corpo responder. Você não dorme no ponto, você vai para cima, você põe para ferrar tudo. Inclusive, eu aprendi a nadar com o Joel, eu não sabia nadar. Sabia sobre nadar, ele que me ensinou nesse negócio. Eu vou te pegar no Iron Man lá, viu? Mano, na hora que você vê, eu acho que ganhar pra mim tanto faz. Na hora que eu ver que eu tô do seu lado, assim, ó, alguém vai falar no rádio, assim, ó, você passou o Joel. Aí eu vou falar, não, pode parar essa corrida, já foi. Você fica esperto, que eu vou vir atrás da bater parou. O que você quer mudar hoje, que você não mudou, que você vê assim, ó, cara, eu quero investir nessa energia, eu quero mudar ou no meu corpo, ou na minha alma, ou no meu espírito? O que você hoje é uma instalação de hábito novo, de drive mental, ou de direção do seu espírito? O que é que você está indo hoje? Eu vim de uma escola corporal e de alma. Eu não vim de uma escola espiritual, né? Corporal. Treinei meu corpo é forte, né? Eu tenho que fazer uma transformação muito grande no meu corpo para fazer o Ironman. Ela é muito difícil, mas eu sei que eu vou conseguir. Beleza, check. Eu domino meu corpo físico, eu domino. Não tem muita Deixa eu só fechar os comentários aqui, Joel, que eu acho que ajuda a travar um pouco, destravar um pouco a live, tá parando ela um pouco. E mandar um beijão pro Riezer aí, ele tá comentando que você sempre falava do negócio da bike. E essa Beijo pro Riezer. check no meu corpo. Beleza. Segunda coisa, meu lado alma. Inteligência emocional, respeito, não julgar as pessoas. Mas um lado, cara, que eu tenho e tô melhorando muito é meu lado espiritual, cara. Que massa. Eu não sou o tipo de cara que fui criado num lado espiritual muito forte. Eu não tive essa escola. Eu tirava minhas próprias conclusões, né, cara? Eu tirei minhas próprias conclusões. E eu fui um cara acadêmico, né, Pablo? Eu fui professor, eu fiz mestrado, bati na porta do doutorado, livros, ciência, sempre pesquisa, pesquisa, pesquisa. Se você não pudesse me explicar, eu já não ia confiar muito em você. Cadê as pesquisas? Cadê as referências? Eu lembro que a gente lá nos Estados Unidos, você falou, pô, João, mas tem que citar tudo, tem que referenciar tudo, né? Eu falei, pô, essa é a minha forma. Só que chegou um determinado momento da minha vida que eu não tinha respostas para coisas que estavam acontecendo. Só que elas estavam acontecendo. Que tipo de coisa, Joel? Vou te dar um exemplo. Sei lá, fui palestrar antes da pandemia. Fui palestrar, sei lá, em Goiânia. E aí eu tava lá, palestrei, depois tinha uma fila de pessoas para falar comigo. E a fila das pessoas, sei lá, 3 horas de fila para falar comigo e autografar meu livro. Beleza. Aí chega uma mulher e fala, Joel, meu marido tá doente, meu marido tá com câncer, ele te segue. Manda uma mensagem para ele. Em áudio, eu falo, dá o teu telefone. E eu peguei o telefone e eu liguei um vídeo e falei 1 minuto, Pablo. Eu não gaguejei, a mensagem foi incrível, eu toquei a alma do cara. Quando eu desliguei o telefone, a mulher tava chorando. E aí eu parei e falei, cara, parece que eu voltei assim ao normal. Eu falei, cara, eu não tô sozinho aqui. Essa foi a primeira sacada. Eu não tô sozinho. Parece que eu fui potencializado. Outro dia eu estava fazendo um exercício com um grupo de pessoas, as pessoas choraram. Eu falei, eu fui potencializado. Na praia eu fui potencializado. E aí eu vi que eu tinha uma conexão que eu precisava aceitar, velho. E ela era difícil de aceitar. Mas um dia eu me curvei e aceitei. E eu falei. E eu expus. E eu falei com Deus, cara. Porque quando meu pai morreu, eu fiquei mal com Deus. Eu fiquei muito chateado. Eu falei, pô, Deus, caramba, que injustiça. Quantas pessoas fizeram tão menos e não morreram e viveram tão mais. Eu fiquei muito chateado. E naquele dia eu tava na praia e meio sem saber, eu choro. Muito choro. Eu ajoelho, olho pro céu e falo, a partir de hoje, ó que louco, Pablo. A partir de hoje, me usa 100%. Eu sou ferrado. Eu permiti, eu abri, porque eu não dava mais, cara. Eu falo, as pessoas choram, cara. A minha palavra toca a pessoa muda. Ela olha pra mim, ela fala, você mudou minha vida, você me tocou. Eu falo, não é possível que seja só eu. Eu tô representando um monte de coisa, um monte de gente, um monte de história. Eu tô representando uma energia, eu tô representando uma coisa maior do que eu.
Eu tô sentindo ela, cara. E aí, quando eu assumi isso, eu vou te falar uma coisa que eu nunca falei numa live, ô Pablo. Nunca falei numa live. Vou falar aqui pra você. Acho que merece. Honra. Depois que eu fiz isso, eu fiquei rico, cara. Rico. Rico de grana, muita prosperidade, muitas amizades. O negócio abriu, cara. Abriu uma cachoeira, assim, ó. Vinha coisas que eu queria aconteciam, pessoas que eu queria acontecer apareciam, lançamentos apareciam, os sonhos se realizando, o negócio abriu, cara. Abriu. Parecia que eu que estava travando. E eu liberei isso, eu liberei esse poder. Então, eu tô trabalhando isso fortemente. Eu mudei até eu tô mais empático, eu cito isso. E um código que eu fiz com Deus foi o seguinte. Deus é incrível. Eu falei assim, na praia, Deus, se tal coisa acontecer, eu não só vou te aceitar, como eu vou falar de você. Uau. E aí eu comecei a falar. E as coisas aconteceram, cara. E eu sou o cara da alta performance, né? Eu sou o cara da pesquisa, do livro. Eu sou o cara da disciplina, de acordar cedo, de melhorar teu corpo, mas eu sou o cara de Deus também. E aí foi legal, foi muito legal. E aí eu comecei a perceber umas coisas. E uma outra coisa que eu percebi através dessa conexão, Pablo, eu falava palavrão, cara. Eu falava palavrão. E aí meu filho nasceu, eu continuei falando palavrão. Até um dia que eu fiz uma pergunta na internet. Você tem 16 anos ou menos? Quantos vocês têm? Aí a resposta na enquete foi 13% de quem respondeu tinha 16 anos ou menos. E aí ali também eu percebi o meu poder. Eu falei, a partir de hoje eu não vou mais falar palavrão, não. Eu não quero mais falar. Eu queria que alguém também parasse de falar palavrão assim, do jeito que eu falava, né? Com aquele. Não é palavrão poder, não é aquela palavra de poder, era um palavrão meio negligente. E isso foi uma conexão, não foi física, não foi de alma, foi uma conexão de espírito, velho. E aqui eu rampei de novo. E eu sei que ao te falar isso aqui para 13,2 mil pessoas, eu sei que eu vou rampar de novo. Eu sei, cara. Eu sei. E é muito legal. Então essa é a parte que eu tô mais reforçando, porque eu aprendi uma coisa com o Dave Leonardo. É um irmãozão. Ele falou assim, legado e herança. Herança é o que você deixa para as pessoas. E legado é o que você deixa nas pessoas. Então eu tô no jogo do legado, cara. Essa é a ideia. Uau. Eu amei essa resposta aí, hein, velho? É É boa, a né? nossa terceira live, hein? Eu acho que esse foi o momento onde você mais me emocionou aí nessas 3 lives nossas juntas. Pois é, cara. Eu tive que sair um pouco dessa... É minha identidade, sabe? Esporte, cabeça, treinar, razão e tal. É minha identidade. Mas eu tava pagando, fechando uma coisa que não dava para negar, Pablo. Eu olhava pro lado e falava, cara, eu tô percebendo que eu tô sendo potencializado. Era como se alguém tivesse tocando no meu ombro, uma força, falando, e aí, cara, até quando você vai dar as costas que você é instrumento? Você não é a mensagem, você é o mensageiro, velho. E a minha palavra é uma metralhadora, cara. Eu sei que é. Tipo a tua. A gente tem uma arma poderosa que é a nossa voz. Eu falo, usa, usa, usa. E aí, cara, não gagueja, não é, penetra, ajuda, tira com a mão. Eu não sou bom em muitas outras, eu não sou bom em tudo. Mas nas coisas que eu sou bom, eu resolvi aceitar que sim, tem coisas que eu não consigo explicar, mas são inevitáveis porque eu sinto, cara. Eu tava bloqueando isso. Então tava chegando meio no esforço. Hoje tá fluido, Pablo. Flui. Uau. O negócio flui. Deixa Irado. transfluir esse rio de vida aí. Exatamente. Que massa. É, rapaz, você mudou pra Alphaville e a gente não tirou um tempo junto desde quando você mudou, hein? A gente é tudo, né, meu? É, tem algumas coisas erradas nesse relacionamento aí. Semana que vem vamos gravar um podcast lá na plataforma. Depois Vamos. eu vou gravar. Me convidou seu lá, vamos gravar junto. Tá bom. Vamos prazerzaço, cara. Podcast sempre, assim, infinitão. Ah, eu quero te dar os parabéns. Esses dias eu fiquei sabendo que seu podcast tá no topo de negócios lá, cara. Parabéns. Tá no topo. Você vai deixar?
Ah, não me chamam pra isso, eu tô mexendo com tanta coisa, amigo. Provocando. Daqui a pouco Com você vai expor certeza eu não só vou mais. deixar, mas defender você lá no topo. Ô, Paulo, agora é comigo agora? Pergunta? É, manda a pergunta. Se liga. Qual é a essência do que você faz? A essência? A essência é o código-fonte da identidade. Tenho As pessoas elas foram doutrinadas no eu sou, né? Achando que a profissão delas é o que elas são. E na verdade, a identidade é o que elas representam a imagem de alguém. Você pergunta para a maçã, da onde que você é? Ela não vai falar que é da mangueira, é da macieira. Eu sou fruto de uma matriz, né? Então, a minha essência é essa imagem e semelhança do Criador. O que queima no meu coração, apesar, né, da gente ter prosperado muito e ter dominado em muitas coisas, é só ser imagem e semelhança dele e tudo para mim é o reino. Quando você falou que não teve uma escola espiritual, é uma das coisas que eu mais valorizo. E de verdade, apesar que a minha cara não demonstrou, meu coração se alegrou muito de ouvir essas experiências espirituais suas aí. De verdade, depois quero saber mais sobre isso. Prazer. Eu falo para todo mundo que eu tento envelopar, né, várias formas diferentes da mensagem que queima no meu coração. Eu sou multi-skill, eu tenho múltiplas habilidades que são artes para atrair a atenção das pessoas. A gente usa estratégias e tudo, mas só tem uma coisa que queima no meu coração. É fazer as pessoas ativar a identidade e o propósito delas. É fazer as pessoas reinarem em vida, reinar na terra. Como é bom ver você, Joel, reinando, né, cara? Morando numa casa espetacular, tendo um casamento espetacular, com seu filhinho, o tanto que você tem crescido, a quantidade de pessoas que estão transformadas através da sua vida, isso é reinar em vida. É o que eu desejo de todo o meu coração para as 13.100 pessoas que estão assistindo. Só que tem gente que está aqui e na verdade está aqui porque tem inveja do Joel, tem inveja de mim, quer ficar com picuinha e não cuida da própria vida, entende? Essa é uma geração que vocês vão ver pessoas como o Joel J sendo transformados pelo Deus vivo sem religião. Isso choca um pouco, sabe? Isso choca um pouco do que as pessoas acreditam sobre a religião, né? As mais de 6.000 religiões que existem. E isso mexe comigo porque esse é um tempo em que se não tem alguém que vai fazer, o Senhor vai falar direto com as pessoas. Vocês têm que aprender isso. O Senhor, ele se move com a sua multiforme sabedoria, sua forma poderosa de falar do jeito que ele quiser, com quem ele quiser. Então, até me perdi na pergunta. O que era a pergunta mesmo? A essência do que você faz. A essência é o reino, mano. Toda vez que Jesus abria a boca, ele falava assim: é chegado o reino dos céus. Eu não consigo ficar falando com linguagem religiosa, mas eu fui me aprofundar. O que é isso? Vai ter um tempo que vai ser um reino milenar na Terra, um reino de Cristo. É bíblico, né? Não posso fazer nada. Não é coisa da minha cabeça e nem coisa de religião, porque a Bíblia não é religião. Eu não sei se você sabe ou quem está assistindo sabe disso. Apesar que o povo judeu é contido na história bíblica, a Bíblia não é dos judeus. A Bíblia é de quem quiser o manual de vida de milênios. A Bíblia não é do evangélico, não é do católico, não é de ninguém. A Bíblia é de quem quer a salvação, quem quer o reino. Então, Jesus ele falava o tempo inteiro assim, João, é chegado ao reino dos céus. E o que ele fez foi preparar na primeira vinda para a volta. Então, eu confesso para você, rapaz, já tentei fugir dessa mensagem, já tentei ficar na minha. Eu sou um cara bom no mundo dos negócios, queria só ensinar isso, mas meu coração arde, então eu não consigo fingir nem fugir. Já tentei, inclusive. Então, eu falo para cada um de vocês, eu confesso que meu coração explodiu ouvindo você falar da sua experiência aí. Eu via você um pouco duro nisso e isso mexe mesmo, de verdade comigo. Porque o que vai acontecer nessa geração já está acontecendo, o senhor ter levantado influenciadores que talvez um dia nunca vão pisar num prédio de igreja, de religião nenhuma, mas vai usar e vai pôr a própria vida como um sacrifício vivo e agradável, sabe, para transformar as pessoas. E eu reconheço isso. O que sempre me atraiu em você, Joel, foi esse poder de pôr as pessoas para acordar na vida. Muitas vezes alguém pode ficar a vida inteira falando de Jesus, mas não acorda a pessoa, porque é um Jesus da religião, né? Um Deus da religião, e a pessoa nunca vai conectar numa coisa que é artificial na cabeça dela. Então, existem experiências que o fato de você fazer a pessoa acordar cedo, o fato de você fazer a pessoa fazer um exercício, ela liberar endorfina, que é química, liberar dopamina, que é química,
ela, sabe, se sentir amada. Quando ela se sente amada através da ocitocina, que é química, ela consegue fazer aquilo que Deus mandou ela fazer, sabe? Ter vida, amar a vida. Hoje é uma pessoa bastante importante. Veio aqui no resort, inclusive eu convido você para vir aqui, para você conhecer, 45 minutos aí de Alphaville. E aí ele andou comigo e falou assim para mim, me impressiona ver o tanto que você ama a vida. E eu falei, cara, ninguém nunca falou isso para mim. Mas é uma coisa que eu queria gritar todo dia pro mundo. Eu amo demais tudo que eu faço, tudo que eu vivo. E é o que eu desejo, sabe, do fundo do meu coração. Você que está assistindo aqui, você precisa ser despertado, ser destravado. O que o Joel tá fazendo, é óbvio, te contar um negócio pra vocês que estão assistindo. Eu e o Joel, a gente ganha dinheiro na internet pra caramba. Eu conheço os números do Joel, ele conhece os meus. E a gente tá aqui pra servir uns aos outros, pra alcançar mais gente. Alguém fala, vocês não cansam de ganhar dinheiro? Não canso, vou te falar porque quanto mais dinheiro a gente ganha, mais gente tá sendo transformada. Então, eu não tenho nenhum pingo de vergonha na cara de falar isso pra você. O problema é o vício de transformar mais gente ainda, alcançar mais gente ainda, pra andar com o Joel. Que alegria que eu tenho. Falo pra vocês, vai ter esse final de semana em Hora H. Quem puder participar online, participa com o Joel. O Joel é uma máquina. Eu posso falar do meu coração para vocês. Andem com ele. Essa semana vai ter o Destrabar Digital. Quinta, sexta e sábado. E o meu coração queima. É para três coisas, Joel. Eu volto a pergunta para você. Queima para três coisas. Achar a mensagem que queima no seu coração, às vezes está escondida. A segunda é te ajudar a criar um envelope para isso. E a terceira é usar suas multi-habilidades para atrair a atenção das pessoas. Para de ser um consumidor na internet. Para de ficar a vida inteira olhando a vida dos outros. Para de... Vai dormir na hora que você tem que dormir. Vai acordar na hora que você precisa de acordar. E criar novos hábitos. Vai explodir, sabe? Vai ser uma referência. Sei que você falou do David Leonardo, que é amigão meu também. Beijão pro David Leonardo. Alguma hora alguém deve falar pra ele. Ou ele deve passar na live. Legado e herança. Cara, essa geração precisa de você acordado. Essa geração precisa de você dando resultado. Se fosse menos um Joel, menos um Pablo, menos um de vocês aqui dando resultado, a Terra ia entrar num desânimo. Mas não, a geração está despertando. A gente está despertando. É Joel da vida, é Nigro. E dá uns parabéns pro Nigro. Vi aqui, me mandaram a live dele. Caraca, que evento poderoso. Como eu me alegro em ver esses caras prosperando. Achei assim, um monstro aquilo. Manda para ele aí. Vou mandar no WhatsApp pra ele também. Então é o seguinte. É engraçado alguém falar, queria fazer o Hora H, mas tô fazendo o método CIS. E o Paulo Vieira tem gente demais nesse método CIS dele. Beijão pro Paulo Vieira também. Olha que É a primeira vez nessa geração, é a primeira vez em todas as gerações que quem tá no topo de alguma coisa não tem problema em compartilhar. não tem. Isso é eu, o Negro, o Joel. As pessoas são de verdade, porque as de mentira não sentam na mesma mesa. Os invejosos não sentam na mesma mesa. Pode até um dia sentar, mas não repete, não senta de novo. Isso aí. Então, o que eu quero perguntar para você, Joel, você começou a crescer, prosperar, e essa resposta sua pode ajudar muitas pessoas. Vai ajudar. Você foi criticado, né? Você era um nadador, né? Então o nadador tem que nadar. Aí, vou dar palestra agora, que vou virar o terror, vou ensinar os outros a acordar cedo, vou virar um terrorista aqui agora. Aí você começou a fazer isso. Como é que ficou as críticas ali? Você sofria com isso? Algumas vezes você foi impedido de fazer alguma coisa por conta de palavras, de gente até que você se importava, ou de gente que não fazia sentido, mas que entrava na sua cabeça e dava vontade de parar. Você pode comentar isso? Posso. A gente percebe o quanto a gente vai ser atacado à medida que a gente cresce. Toda vez que a gente cresce, o alvo atrás dela cresce junto. Então, primeira coisa, turma, 13 mil, porra, incrível, uma galera aqui. Se você não está recebendo nenhum ataque, você não está fazendo nenhuma sombra para nada ou para ninguém. Quando você crescer, isso vai acontecer. Não só do Joel, não é uma condição apenas do crescimento. A gente cresce e recebe isso. Qual a reflexão? Eu faço uns exercícios, Pablo. Eu faço uns exercícios. Você sabe que a gente tá grávido? A gente tá grávido, né? Eu tô com... A Lala está grávida. Mas... Parabéns. Beleza. Então tem o João... E também tá grávido aqui. Obrigado. Já é o quarto que tá chegando aqui.
ter o teu filho, o meu, do Caio, todo mundo voando, vai ser massa demais. Eu faço uns exercícios assim, ó. Meu filho tem 1 ano e 10 meses. Eu olho para ele, eu sei que ele tem um talento. Só que eu não sei qual é o talento. Aliás, eu não tenho a menor ideia qual é o talento dele. Qual é a minha tarefa como pai? Minha tarefa como pai é expor o meu moleque a tudo quanto é experiência. Ele precisa experimentar, ele precisa cair, cara, ele precisa errar, ele precisa chorar, precisa aprender, pô. Ele precisa passar por uma situação que eu vou falar, cara, é contigo, eu tô aqui, mas é contigo, resolve essa parada aí. Porque é nessa parada que você vai se descobrir. Então, as pessoas, elas evitam o confronto, elas evitam errar, elas evitam achando que isso preserva elas. Não, isso enfraquece elas. Elas estão ficando fracas, cada vez mais fracas. Elas pegam muito leve com elas. Uma crítica pode derrubar alguém, mas como pode levantar alguém? Um soco, alguém pode derrubar alguém. E eu faço um exercício que é o seguinte, Paulo. Eu tenho uma máxima que eu falo assim, tô em casa, dormindo. Aí Deus aparece no meu quarto. Chega Deus. Joel! Eu falo, oi Deus. Caramba, muito obrigado. Eu vim bater um papo com você aqui no seu quarto. Eu falo, muito obrigado. Nem preciso acender a luz, né, Deus? Você é a luz? Pois é o seguinte, quero vir aqui te dar um comando, velho. Eu falo, o que foi, Deus? A partir de hoje, você só tem uma única coisa para ensinar pro seu filho. Até o dia da sua morte. Pô, Deus, só uma? Você não vai ensinar mais nada para ele. Mais nada. Você vai ficar até o último dia da sua existência material na Terra ensinando uma coisa pro seu filho. Beleza? Tá bom? Então é isso. Que coisa é essa, Joel? Deus, eu vou ensinar o meu filho até o último dia. Os meus filhos, porque agora eu tenho 2. Um tá na barriguinha, tá no forninho. Eu vou ensinar meus filhos até o último dia. Eu vou treinar os meus filhos. Eu vou conversar com os meus filhos para eles acreditarem mais neles do que em outras pessoas. Eu vou ensinar eles a acreditarem neles. Porque uma pessoa que acredita nela, levanta. Uma pessoa que acredita nela, sai das enrascadas. E eu vou ensinar isso pro meu moleque até o fim, porque ele vai acreditar nele mais do que em outras pessoas. Por que eu tô te dizendo isso, velho? Porque isso é a hora H para mim. A hora H é o seguinte, Pablo, já parou para pensar? Você já parou para pensar? Quantas pessoas mais incompetentes do que essas 13,5 mil pessoas aqui? Tem muita gente muito mais incompetente do que essas pessoas que estão aqui e que estão ganhando rios de dinheiro só porque são mais confiantes. Só por causa disso. Elas não são melhores do que elas são apenas são confiantes. É um universo. Eu vou falar pro meu filho, cara, se você confiar em você na hora H, véio, quando você precisar, não é num discurso de uma... Eu vou fazer essa parada. Meu pai me ensinou a confiar mais em mim do que em qualquer outra pessoa. Esse cara levanta. Então, quando eu tomo ataque de haters, eu respiro fundo, eu falo, confie em você, Joel, mais do que qualquer outra pessoa. Esse foi o jeito que eu encontrei. Isso é princípio que você falou. Isso é disciplina. Isso é treinável, cara. Isso é, você aprende com pessoas ao seu redor. E eu acho que é isso que Deus quer da gente, cara. Ô, velho, seja você, cara. Te botei aqui pra você ser único. Aliás, eu estava... Essa foi contigo que eu aprendi. Eu estava lá em Orlando, você subiu no palco, você palestrou, eu sentei, você falou assim no palco, vocês não são raros, vocês são únicos. E eu pego a semântica, sabe? Para de achar que vocês são raros, cada um aqui é único. Então, galera, que a gente seja único, cara. Que a gente aceite, valorize, promova e defenda. Então, na hora que o bicho pegar, na hora que a chinela cantar, na hora que for tiro e porrada, o João Vicente, o Joaquim tem que falar assim, meu pai me ensinou a confiar mais em mim do que em qualquer outra pessoa. Os moleques vão agir, velho. E eu vou estar vendo de qualquer outro lugar, vou falar, fiz o meu papel. Essa é a ideia, cara. E quem está assistindo, Joel, às vezes não teve a figura do pai para ensinar o que você está ensinando para os seus filhos, eu estou ensinando para os meus. Você pode se apegar em pessoas por um tempo, por mentores como o Joel, como eu, como o Negro, como várias pessoas que fazem você pegar na ignição isso. Você precisa aprender isso. Você precisa confiar em você, não é para o seu ego ficar aflorado, mas é para você não olhar para trás, para você não desistir. Eu fico dando risada quando as pessoas ficam falando,
Ah, o Pablo isso. Eu falo, você tem que saber que eu sou pior do que você imagina. Eu sempre falei, eu tenho 5 anos que eu falo isso. Quando alguém fala, ah, descobri um negócio seu, eu falo, você só sabe disso. O dia que você souber tudo, você vai cair pra trás. Eu sou pior do que você imagina. Para de cuidar da minha vida, senão vai ficar pior a sua. Entende? É. Aí, Ô, Joel, ó, manda a pergunta aí pra mim. cara, se você não tem meta, e se a meta é, na verdade, deixa eu melhorar. Se a meta é piso e não teto, isso, essa foi a parada acho que mais louca que você falou pra mim hoje. Porque o que eu peguei? Eu peguei a semântica. Não foi só isso que você me disse. Você falou assim, você nos disse. Você não falou assim, meta não pode ser teto, tem que ser piso. Mas é que você colocou uma coisa antes que eu queria reforçar e relembrar a turma. Você diz assim, se você quiser ser exponencial. Eu quero ser exponencial, velho. Eu quero ser exponencial. Porque Não, tem você que... não quer ser. Pelo seu crescimento que eu acompanho, você já é exponencial, né? Exatamente. Eu tenho uma pergunta pra você. Ah, aí você não fez a pergunta ainda, mas você faz. É só a resposta, sim ou não. Tá bom. A árvore tem meta para dar fruto? Responde essa para mim. Não. Os animais têm meta para multiplicar seu Não. DNA? Não. Os rios têm meta para transbordar? Não. E por que você tem meta? Porque foi uma convenção. A gente foi criado nessas convenções que a gente nem parou para pensar nelas. Isso é só calculadora de raciocínio, amigo. Você é um ser natural. Sobrenaturalmente natural. Que tem um espírito, alma e um corpo. É altamente exponencial para fazer o que quiser e o que nem consegue desejar, porque seus olhos nem viram, nem seus ouvidos ouviram, o que jamais penetrou em coração humano. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, entende? É muito simples. Como que eu vou rebaixar o que é exponencial a uma meta? Eu não estou falando isso para sua ignorância, você que está assistindo. Eu sou o cara que foi doutrinado nas maiores companhias do mundo a aprender isso. Poxa, se nada que é natural tem meta, por que eu vou colocar isso na minha vida? Por que eu vou viver debaixo de um fardo? Eu sei que temporariamente você tem um indicador, é muito bom, mas não se curve para isso. É ponto final. Quem é exponencial, a meta é um brinquedo. É um rolo de lã que você vai enrolar tantas vezes a energia que ela vai desaparecer. Você nem vai ver o começo do negócio. Já era. Então, quando você vê a natureza, já era, amigo. Já era. Você não fez a pergunta ainda, amigo. Vou fazer. Eu tô com 2 aqui. Vou escolher uma das 2. Com 2, mas beleza, já. Qual foi? Houve um grande. Qual foi teu último erro que você cometeu aí? Erro. Erro. Você fala, putz, Ah, faria diferente se. Reconheço que eu poderia ter feito melhor isso. Vamos dizer assim. Porque você tem a máxima, ou eu não erro, ou eu acerto ou aprendo, tal, mas algo que você reconhece que você poderia ter feito melhor se fosse, sei lá, alguma outra coisa aí que você pode dizer. cara, erro é todo o processo que eu entrei num fluxo novo de aprendizagem, né? Talvez você queira saber a falha, você quer um erro.